Saudações especiais a quem nos acompanha a partir de casa. Bem, para quem não está habituado, hoje estarei deste lado, de facto, a confrontar aqui os meus dois convidados, neste caso o Josemir Taim e o Dr. Marcelino Pangaia. Este é um novo programa, vai na sua primeira edição e vamos, de facto, confrontar-nos aqui acerca daquilo que foi o primeiro ano de governação do atual governo que tomou posse no dia 15 de janeiro de 2025. Para já passo a saudar o Josemir Taim. Como é que foi esta passagem do ano e como é que está a iniciar o ano com estas inundações que temos assistido? Bom, primeiro agradecer e saudar também o meu panelista que está ao meu lado direito. Dizer que a passagem do ano foi boa porque foi pacífica. Não houve violência. Tivemos a oportunidade de celebrar um Réveillon, estamos com amigos, com famílias, irmos à igreja, rezar, e foi bom desse ponto de vista, não é? Mas, naturalmente, está a começar com dificuldades. Sabemos que a vida está complicada para todos nós. E daí estamos aqui para dar as nossas contribuições, para ver como é que nós podemos alavancar o nosso próprio Moçambique. Muito bem. Dr. Pangaia, estamos habituados a um espaço de confronto, mas hoje estamos em lados de facto opostos, neste caso na qualidade de moderador e na qualidade de convidado. Pergunto a si, Dr. Pangaia, como é que foi de facto o seu início do ano e como é que foi também a tua passagem para este 2026? Muito obrigado. Obrigado para si, obrigado à FTV que mais uma vez nos deu essa oportunidade de podermos partilhar aquilo que é o nosso ponto de vista, aquilo que é o dia a dia deste Moçambique. Passado o ano foi triste por assistir uma pobreza aguda, urbana na cidade de Maputo. Obviamente não estou nessa condição, mas também não poderia estar bem ver a situação de vários moçambicanos já não poder ter algo para se alimentar logo na cidade capital. Olha, a pobreza é extremamente alta na cidade capital, a cidade de Maputo. Então, foi um sentimento para mim e não achei melhor passar o ano nessas condições. Muito bem, estas são as primeiras palavras dos nossos caros convidados e vamos fazer aqui, desta feita, a primeira radiografia do primeiro ano. Passa a repetição do presidente Chapo e sua equipe, neste caso o governo, neste ano que de facto foi marcado primeiro por manifestações, ou seja, o presidente Chapo toma posse num ambiente de manifestações a nível nacional e depois de ter tomado posse começa uma reconstrução, uma reestruturação do Estado moçambicano com tomadas de decisões pontuais, sob o ponto de vista de haver aqui uma reestruturação do tecido social que se encontrava, de facto, extremamente corroído. Mas não só, tínhamos em decadência o sistema econômico a nível nacional, ouviu-se muito bem, através da sua equipe, que Moçambique estava, de facto, nas mãos de cartéis e que era preciso criar mecanismos para poder remover Moçambique da mão desses cartéis. A nível político, vimos um crescimento daquilo que nós consideramos como consciência política. Os partidos políticos deram a sua contribuição e culminou a par também, ou com a participação do governo, naquilo que nós conhecemos como diálogo nacional inclusivo. Ou seja, foi um ano de tomadas de decisões que devem ser tão cruciais para criar uma base para poder, de facto, haver aqui uma governação estável, mas haver uma prosperidade sob o ponto de vista daquilo que é a prossecução da vida no Estado moçambicano. Começo consigo, Josemir Taim. Como é que olha para um governo que toma posse e é estabelecido num ambiente, de facto, de manifestações ou pós-manifestações? Quais eram os desafios nessa altura? E o que acha que este governo conseguiu, de facto, fazer para contribuir nesta reestruturação do tecido social? Primeiro nós temos que definir o que nós consideramos como uma meta de sucesso e o que nós consideramos uma falha absoluta.
para mim e para qualquer analista objetivo, vai dizer que estabilidade política é uma meta de sucesso. Sem estabilidade política, não há desenvolvimento, nem social, nem econômico. Estabilidade não é felicidade. E é muito importante as pessoas saberem diferenciar. Dividir esses mares. Vamos lá dividir caso. os mares. Exato. Eu com minha esposa podemos estar a discutir todos os dias, mas estamos casados. Certo. Eu posso não gostar das atitudes dela, posso não gostar da forma dela de cozinhar, mas estamos casados, é minha esposa. Não é? Isso é o estabilidade político. Não é? A partir do momento que já nem conseguimos coabitar na mesma casa, estamos a lutar, estamos a nos agredir, é daí que já saímos do rombo e já chegamos aos extremos. Então, o que eles conseguiram? Eles conseguiram que hoje, graças a Deus, estamos em paz. Não estou aqui com uma bandana, com uma AKM, como eu a comandar 20, 30, o Dr. Paen também, homens, não estamos nessa situação. E há muitos países que estão. Eu falo da Líbia, que foi a esse rumo. Tens a Ucrânia, que é uma situação diferente, mas a realidade é a guerra. Então, isso é o que eles conseguiram fazer. O que não conseguiram fazer, que ainda é um trabalho em percurso, não é? Se nós pensamos naquilo que foi a grande inquietação dos jovens, principalmente, que viram-se sem oportunidade no país deles, não é? E sem futuro. Né? E são esses jovens que querem, de certa forma, verem medidas concretas em pouco tempo que podem ter um grande impacto para inverter a situação. Isso aí é o trabalho que continua em curso. E daí em certos aspectos, tomaram medidas positivas. Falo do Fundo Local de Desenvolvimento, não é? É uma coisa positiva, é uma forma de darmos financiamento aos jovens, oportunidades aos jovens. Do outro lado, temos que olhar ainda para a realidade política, que há o homem, Daniel Francisco Chapo, há o presidente, depois há a máquina política que lhe levou ao poder. Certo. E é aí onde nós temos uma situação complicada. Qual é a vontade do homem, Daniel Francisco Chapo? Qual é que é a realidade da máquina política que lhe acompanha? E o que aquela máquina permite-lhe fazer? O que a máquina não permite-lhe fazer? Qual é o nível de controle que ele tem? Qual é o nível de controle que não tem? E qual é o impacto disso? Eu vou dar um exemplo concreto. Estado da Nação, Conselho do Estado, Conselho do Estado. Nomeação dos membros do Conselho do Estado. E nomeação de alguns ministros. Qual era a esperança, principalmente voltando àquilo que foi o discurso no dia da inauguração? E qual é a emoção que foi sentida com aquele discurso inicial e depois os atos a seguir? A nomeação dos ministros, quantos ministérios foram criados, não é? Onde foi a optimização de custos, não é? Qual é a seriedade daqueles ministros, qual é o background, tal. E quem são os membros do Conselho do Estado? E o que isso dá como mensagem para os jovens? O que eu quero dizer com isso? Vou falar do Conselho Municipal. Quando puseram um candidato como presidente do Conselho Municipal da terceira idade. Qual foi o sentimento do jovem? Independentemente do background do candidato, politicamente, independentemente. Qual foi o sentimento dos jovens? O que se transmitiu para os jovens na capital da cidade? Certo. Transmitiu-se que os jovens não têm futuro. Não é? Exato. Agora, com o Conselho do Estado, é a mesma coisa. Houve uma renovação, houve figuras que você está a ver aqui, esses representam áreas diferentes,
pessoas da área de desporto, pessoas da área social, pessoas que representam o futuro de Moçambique, ou tivemos pessoas com carinha de roda a ir lá a tomar posse. Mas, sob o ponto de vista da própria coesão social e política e da questão da representatividade, nós vimos lá uma concertação que tornou possível também alguns membros ou líderes de partidos da oposição, de facto, como membros do Conselho do Estado. Neste caso, estamos a falar do Suf Momad, do Lutero Simango e algumas figuras que, sob o ponto de vista daquilo que é a nossa praticidade como Estado ou a nossa cultura, nomeação de membros do Conselho do Estado, que alguns é por lei, que no caso do segundo mais votado, nós vimos lá, de facto, um pequeno arranjo. Como foi possível olhar para este arranjo e fazendo o equilíbrio sob o ponto de vista da representação, mas também nesta busca de uma estabilidade a nível nacional? Sabes, há decisões que são tomadas com cabeça fria e há decisões que são tomadas com uma arma à cabeça. Depois de queimar metade da cidade, quase tudo de Matola, forma de expressão de dizer, né? Para depois fazer um arranjo, que esse arranjo também, porque bem, a pessoa que concorreu para a presidência não é o presidente do partido e tal. Aquilo ainda está no ramo da politiquice. Nós ainda não chegamos a olhar para o futuro, tomar uma decisão que dizemos qual é o tipo de Moçambique que nós queremos ter, quem que nós precisamos que vai nos ajudar a ir para frente. Por exemplo, quem é o nosso campeão do setor privado? Quem é o nosso Elon Musk moçambicano? Quem é? Identificamos? Esse nosso Elon Musk moçambicano está representado no Conselho do Estado? Sim ou não? Então, é por aí que nós temos que começamos a olhar. Eu entendo que é complicado, mais uma vez, por isso que eu disse, a máquina política que acompanha o atual presidente. Certo. Dr. Pangai, o Josemir traz aqui uma ideia muito interessante, que é, de facto, a questão da máquina política que acompanha o presidente. Se nós pegarmos essa questão mesmo da máquina política, significa que há um conflito de interesses que possa estar em jogo nisto tudo, e tendo em conta aquilo que é o posicionamento do próprio chefe do Estado a partir dos discursos que ele trouxe desde a tomada de posse, e olhando para esta que é a realidade e o desejo de todos nós, que é de facto trazer a Moçambique uma estabilidade social, mas também esta questão que o Josemir também traz de uma projeção econômica. Como ter uma projeção econômica na ausência, a nível do Conselho do Estado, de um elemento da classe empresarial? Ou seja, nem todas as classes, de acordo com o que Josemir diz, ficaram ou estão representadas a nível do Conselho do Estado. Recordando que o próprio Conselho do Estado também é um órgão que só funciona para situações específicas e não para questões do cotidiano da nossa política, a par do Conselho de Ministros e outros órgãos que funcionam a nível do nosso Estado. Mlungu, falar do Conselho do Estado aqui em Moçambique é o mesmo que falar das Nações Unidas, não é? Quando você vê qual é o papel das Nações Unidas com relação ao mundo no geral, nos dias de hoje, e qual é o papel do Conselho de Estado em Moçambique nos dias de hoje, desde que ele foi instalado, foi aprovada a sua existência, qual é o papel fundamental que o Conselho de Estado terá desempenhado, onde o povo moçambicano aplaudiu? Eu não conheço em nenhum momento em que a sociedade moçambicana saiu para poder aplaudir alguma decisão saída do Conselho de Estado. Para mim, aquele órgão é um órgão de entretenimento, é um órgão de café. Vamos analisar essa questão daquilo que foi o desempenho
do governo em 2025. Mas muito antes de chegar aí, Dr. Pangai, queria se calhar aqui trazer a ideia de que o Conselho do Estado funciona para situações específicas. Ou seja, cabe ao Presidente da República convocar o Conselho do Estado para uma situação muito pontual do Estado. Então, nesta ótica, será que mesmo este Conselho do Estado consegue fazer esses encontros de café ou consegue criar algum tipo de entretenimento sem um campo de atuação, porque depende do alto magistrado da nação? Será que o Conselho de Estado não tem motivo agora aliás, não tinha motivo de se reunir em face das cheias extremas que o país está a passar? O silêncio do Conselho de Estado advém de quê? Eu estou a falar de um assunto recente. O Conselho de Estado não era momento de poder se reunir para poder falar sobre a questão das inundações que passaram no país. Estão satisfeitos com as multidões que andaram aí a amontoar nas escolas, dentre várias outras situações, perder quase tudo que a população tinha como sua economia? Talvez se aquelas cheias pudessem acontecer ali na Sumachilde, provavelmente o Conselho de Estado já teria se reunido, porque muitos deles até podem ter sacos de dólares no seu lugar e terem perdido. Mas o gado que se perdeu, e só saíram as pessoas com algumas maletas de uma manta e toalha e deixaram tudo lá. Isso não é nada. Não é o motivo do Conselho de Estado poder se reunir. Olha, eu acho que esse não é um assunto. Isso é uma questão de coisa. É como essa situação do diálogo nacional inclusivo. Então, há elementos aqui que um cidadão com pé e cabeça para poder refletir, consegue notar os órgãos que foram montados para entreter a sociedade moçambicana, inclusivamente para poder alimentar os estômagos de alguns cidadãos que fazem parte desses órgãos, como está a acontecer agora, com esse da Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, a fazer viagens de um lado para o outro, fazer escutas, quer dizer, que no fim do dia, praticamente nada de resultado. Você consegue ver, por exemplo, aqueles senhores do Conselho esse diálogo inclusivo, esse que fazem parte. Vamos chegar aí, doutor. Não, eu estou a lhe dar indicações de órgãos inúteis que são instalados, como esse Conselho do Estado. Percebo, exato, mas vamos chegar aí. Então, okay. O Conselho de Estado, em nenhum momento eu vi a sociedade moçambicana a aplaudir alguma decisão que terá saído do Conselho de Estado. Por exemplo, as reclamações havidas nas manifestações que culminaram com tanta gente a morrer. Qual foi o papel do Conselho de Estado perante aquele cenário? Eu estou a indicar alguns fatos que o Conselho de Estado, se ele fosse operacional, poderia se ter reunido para poder se falar disto. Não pode hoje o Conselho de Estado estar em silêncio enquanto estamos a ver várias áreas inundadas. A população animal totalmente dizimada. Tudo aquilo que os camponeses reuniram durante anos perdido. Mas, no entanto, o Conselho do Estado está reunido. Não, por isso mesmo estava a dizer que provavelmente Deus, em algum momento, vai mandar uma onda gigante para consumir Sumachilde, para ver se o Conselho do Estado não vai se reunir. Nessa altura vai se reunir, eu acredito. Então, é nesse contexto. Eu acho que vale a pena nós passarmos para essa questão da análise do desempenho do governo em 2025 e não falarmos de órgãos inúteis que são criados por assim mesmo para entreter a sociedade. Mas antes de passarmos para aí, eu quero concordar consigo que onde é que está o teor do problema? Se o teu Conselho de Estado é composto por quem? Vamos assumir que é 60%, 70%, 80%. Não sei qual é o número exato. São todos que são do mesmo partido político, em primeiro lugar. Onde dentro daquele partido político existe uma disciplina partidária. E qual é o nosso pensamento, qual é o pensamento, qual é a interpretação do Conselho de Estado? Um Conselho de Estado não é para ser extensão da tua comissão política, não é isso. E o que o Conselho de Estado depende daquilo que o chefe de Estado, como ele faz uso do Conselho de Estado. Por exemplo, ele pode pegar no Conselho de Estado e ter campeões nacionais para as áreas diversas. Na área de indústria, que é o meu campeão nacional.
O teu campeão nacional não é um político. É alguém que consegue falar face to face com o chefe do Estado. Epa, isto está certo. Aquilo está lá. Debater naquela área da competência dele. Não é? Não é um lambebota. Atenção. Não é alguém que depende do lugar. Só que a única coisa que o órgão do Conselho do Estado permite fazer o quê? Ele tem um passaporte diplomático, tem aquele estatuto que esse membro tomou posse, Ele pode chegar em qualquer ministério, bater a porta, o ministro não vai lhe atender, porque este é membro do Conselho do Estado. Então, serve para isto. Agora, aquilo que não está a acontecer é o quê? Depende de quem estás a pôr lá. E estás a pôr essas pessoas para te fazer o quê? Um ex-chefe do Estado faz todo sentido. Ex-primeiro-ministro, sim senhor. Vão-te poder te aconselhar politicamente. Mas querendo como não, aqueles de qualquer forma estão lá no partido, te aconselho. A única coisa aí, sim senhora, pronto, pelo estatuto, não tem problema nenhum. Mas estou a falar, vamos lá sair desta parte só da minha casa. Porque o que nos causou nós entramos nesse problema? É, como se diz, não ensina-se o Papa à missa, não é? Ou em inglês dizem preaching to the choir. É, todos do único partido que estão a falar só entre eles, a dizer que tudo está bem. Enquanto aqueles que não fazem parte do partido estão a dizer, não, a situação não está bem, a situação está preta, está para explodir. E ninguém dá ouvidos e depois quando rebenta e começa a quebrar o país, só aí, afinal, já estamos encontrados de surpresa. Ah, como assim? Você não sabe que eleições trazem problemas? Você não sabe que a altura de maior alerta é a altura de eleições? Você não sabe que a situação já mudou? Que agora a maioria, só aqui nesse painel, 2 jovens, um mais velho. E é bom, não é? Mas a dinâmica está a mudar. E se não há esse entendimento de que a dinâmica está a mudar, toma-se pose e volta-se a fazer tudo exatamente igual. Que não é isso que se falou no discurso da tomada de posse. Eu vou dar um exemplo concreto. Comunicação. Até hoje, eu estou à espera deles mudarem o estilo de comunicação. Mesmo Donald Trump, com 70, 80 anos dele, já está a fazer um estilo de comunicação direto com o povo dele. Straight. Está no Twitter, agora é Truth, o gajo faz podcast, o gajo está toda hora. Sim, não podemos fugir muito daquilo que é o nosso foco, que é trazer aqui o balanço do primeiro ano de governação. O Dr. Pangaia queria fazer a sua análise ou a sua avaliação daquilo que foi o primeiro ano, do ponto de vista social, quando nós olhamos para o tecido social no âmbito das manifestações, porque é um governo que toma posse mesmo no ambiente de manifestações, forma o governo no ambiente de pós-manifestações. Queria perceber, será que houve aqui tomadas de decisões que nos permitiram, de facto, resgatar esta coesão social ou fazer com que os moçambicanos pudessem refletir em torno daquilo que foram as suas próprias ações e em torno daquilo que é, de facto, o objetivo geral do Estado, que é o desenvolvimento, que é, de facto, uma vida equitativa para todos nós? É assim, vou poder fazer essa análise baseado em 4 pontos negativos e 4 pontos positivos que a governação do Daniel Francisco Chapo, presidente da República de Moçambique, ele teve durante 2025. Nós tivemos, num primeiro momento, que foi o processo de tomada de posse. A tomada de posse foi norteada por um forte aparato de proteção ao espaço onde o presidente estava a tomar posse. Pela primeira vez no nosso país, para poder se ir assistir à cerimônia de tomada de posse, tinha que haver convites. E em redor estavam lá os membros da UIRE. Tivemos igualmente vários convidados de figuras estrangeiras, mas tivemos cerca de 3 ou 4 presidentes que participaram na tomada de posse do Daniel Francisco Chapo. Uma coisa que nunca visto no nosso país. Inclusive, presidentes de países da SADC também ficaram ausentes, muitos deles. Durante esse período da tomada de posse, vimos o Daniel Francisco Chapo a nomear um governo incompleto. Não tinha todos os ministros na altura.
e começou a nomear os ministros a conta-gota num período de 3 meses para completar o governo. E, precisamente, já em novembro é quando efetivamente o governo ficou montado, quando nomeia agora o inspetor-geral do Estado. Então, o governo teve cerca de 1 ano para poder constituir os pilares de governação. Depois disso, em face das mudanças dos ministérios, houve fusões e eliminação de ministérios. Os ministérios fundidos, durante 6 meses, ficaram a elaborar estatutos e o regulamento interno. 2 documentos fundamentais para que cada ministério possa funcionar. Então, significa isso que, se não tinha um regulamento interno, durante 6 meses, até hoje, o Ministério da Educação ainda não postou o seu regulamento interno, onde deve aparecer detalhadamente quais são as atribuições de cada uma das áreas, que é para poder avaliar as competências necessárias, avaliar os recursos financeiros necessários para que o Ministério funcione. Sabemos que o Ministério da Educação e Cultura, ele acabou aglutinando 3 ministérios: Cultura, Ciência e Tecnologia e o próprio Ministério da Educação. Então, esses ministérios aglutinados num único, carece de um regulamento interno de funcionamento. Até hoje não tem. Até você, quando vai em algumas chapas onde está funcionando o Ministério da Educação, ainda ostenta chapas do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério da Educação ainda não conseguiu substituir letretes dessa questão. Vamos passar aí. Depois temos a questão da crise econômica que abalou o nosso país. Nesse período tivemos o problema de divisas no país. E a partir daí o Zandamela acabou, portanto, baixando as taxas de juros. Para além disso, começou a haver uma reclamação generalizada por parte do CTA e os empresários por falta de divisas no país. Houve aqui um bate-boca entre o CTA e Zandamela. CTA dizia que há problema de divisas no país. Zandamela dizia que não há problemas. O problema que está aqui dos bancos comerciais. Ficou aí, não chegamos a ter coisa. O terceiro ponto, estamos a falar nessa questão dos pontos negativos. A questão do desemprego e pobreza. Logo a partir daí estava a falar, passei final do ano na cidade capital, resido cá. Consegue-se ver de uma forma bruta daquilo, como que a sociedade moçambicana está a passar de fome nessas zonas. Temos a questão do problema da segurança, onde a morte por baleamento virou moda nas cidades capitais. E a seguir estamos a ver também mortes de katanas, armas brancas. Então, esses são os aspectos negativos que nós vimos. Mas há aspecto positivo que é reportado pela plataforma do governo, que fala do crescimento econômico do PIB em Moçambique em 5,5%. E isso fala de 2024 a 2025. É aquilo que o governo reporta. Exato. Embora não se faça sentir no prato da sociedade moçambicana, mas dá a indicação de que houve um crescimento de 5,5% da nossa economia. Certo. E o outro ponto positivo que é declarado pelo governo é o diálogo nacional inclusivo. Esse diálogo nacional inclusivo que procura haver uma reconciliação da sociedade moçambicana, mas que eu depois poderei explicar o meu posicionamento com relação àquilo que o governo considera como aspecto positivo, o diálogo nacional inclusivo. E depois temos a questão de investimento em infraestruturas, onde vimos o presidente Daniel Francisco Chapo a poder se deslocar em vários países à busca de recursos para poder investir em diferentes áreas de coisas. Mas aqui também poderemos dar o nosso ponto de vista sobre que investimentos esses que foram lá vistos. Agora, tivemos outros acontecimentos que acabaram abalando o país. O anúncio da Mosal, da retirada, da suspensão das suas atividades no dia 15 de março,
Vamos ver se isso vai acontecer efetivamente. Também tivemos o anúncio do Programa Nacional, Programa Alimentar, aliás, o PMA, que anunciou que vai se retirar já no próximo mês no apoio alimentar por falta de investimento. Então, o mês de março vai ser um período extremamente difícil para o nosso país em face dessas situações que são colocadas por nossos parceiros. Então, no cômputo geral, nos aspectos assim resumidos, são esses principais aspectos que nortearam no ano 2025. Mas já aqui aspectos importantes que temos que dizer. Okay? Também tivemos a questão do novo partido que tomou posse ou ingressou-se na Assembleia da República, que é o Podemos. Certo. Na história, nunca tivemos, esse partido nunca tinha chegado lá, ainda foi um marco histórico a poder se tratar. Em contrapartida, tínhamos o colapso da Renamo. A Renamo, em face das decisões pícias que tem estado a tomar, a Renamo está a ir à falência. E depois também tivemos aquele encontro frente a frente, Venâncio Mondlane e presidente Daniel Francisco Chapo. Depois daquelas manifestações, então, procurou-se acalentar aquilo que era os ânimos da própria sociedade. Criação do partido Anamola. Foi um momento importante em que surge uma nova força política no país. Tivemos também a chamada chama da Unidade Nacional, norteou-se, portanto, estamos a falar daquilo que os principais acontecimentos em 2025. A chama da Unidade Nacional foi outra situação que moveu muitos moçambicanos em torno disso. Chegou um momento também em que há uma expansão do terrorismo. O terrorismo sai de Cabo Delgado, aliás, sai não, expande-se para Nampula e Niassa. Também isso ocorreu em 2025. Até 2024 estávamos a falar do terrorismo apenas em Cabo Delgado. Mas em 2025 o terrorismo acabou atingindo as províncias de Nampula e de Niassa. Também temos o grupo Naparama, que em algum momento ele é acusado de criar também terrorismo. Foi um momento que o país ficou abalado com esse movimento dos Naparamas. Polícias violentados. Chegamos num período em que a polícia estava sendo caçado. Muitos agentes da PRM foram baleados na luz do dia e até esse cenário até hoje está a continuar. Então, exato, também abalou a governação no ano de 2025. Exato. Estávamos até aqui, provavelmente poderíamos parar por aqui naquilo que são questões políticas que estávamos a falar. E depois poderemos começar a ver as questões econômicas em que o país poderia ter passado. Exato. Agora, só um comentário em relação àquilo que estava a abordar. O diálogo nacional inclusivo, ele é visto como sendo um instrumento para poder pegar a reconciliação nacional. Uhum. Mas o que está a acontecer aqui é que as pessoas que estão a dialogar, entre elas não se ouvem. Se você for a ver, quando um fala e se o outro contrário, ele praticamente fechou os ouvidos. Como é que você consegue constatar isso? É que esse fala, quando o outro toma a palavra, está a falar coisas totalmente diferentes daquela. Significa isso que aquelas pessoas ali não estão aptas para poder acolher a opinião de um e do outro. Então, estamos aqui perante um jogo de entretenimento. Exato. E é preciso que, neste momento, possa se repensar sobre o diálogo político inclusivo. A Graça Machel veio a poder falar da necessidade de jamais haver matanças no nosso país por alguém pretender reivindicar algo e achar que, para poder obter esse objetivo, passa necessariamente por matar o outro. Ela apelou à sociedade para que nunca mais no nosso país venha a haver mais matanças. Exato. Mas a pergunta que está no ar é, apelou o diálogo. Se o diálogo é que deve permanecer em todos nós, mas nunca a matança. Exato. A pergunta é,
Se o diálogo ele continuar a decorrer e a situação prevalecer, qual será o antídoto que deverá ser tomado? Exato. É essa questão que está, porque o diálogo deve produzir resultados, deve produzir um entendimento. E não havendo entendimento, o que vai acontecer? É essa pergunta que a Graça Machel ainda não respondeu até então. Então é preciso poder criar condições para que as partes se ouçam por forma a evitar efetivamente matança no nosso país. Estamos a ver o dia de hoje, todo o dia de hoje, os agentes de M-Pesa estão em frente neste momento, na sede de M-Pesa, a poder pedir esclarecimento. E os administradores de M-Pesa, pura simplesmente, estão a ignorar aqueles jovens. Desde manhã, entre no coisa nas redes sociais, vai encontrar isto. É uma denúncia que o Dr. Pangai está fazendo. As redes sociais estão a reportar isso agora. Exato. Então, isso estava a dizer que o grande problema é que tal diálogo nacional inclusivo fala-se, mas não consegue acomodar as preocupações que dali são colocadas. Aqueles jovens, pura simplesmente, estão na sede a querer saber por que tirar 10% daquilo que ele consegue render. Mas a Vodacom não quer sair para explicar. E estão aí, momento, em ping-pong com os agentes da PRM. Aproxima ou sei lá. E depois o que vai fazer aquilo? Quando começar a haver fúria, começar a partir coisas, a partir daí vai começar novamente baleamentos aqui, como estamos habituados. Então, essa questão das pessoas não poderem ter ouvido para poder captar aquilo que são as reivindicações. E poder dar. O que custava os gestores da Vodacom saírem ali começar a explicar às pessoas. Eu acredito que aquele cenário, o problema não é da Vodacom. O problema é de que o presidente Daniel Francisco Chapo, quando foi negociar com o presidente do Banco Mundial, foi dito que para aceder os empréstimos era necessário que se alargasse a base tributária. E a forma de alargar a base tributária começou aqui a criar impostos na moeda eletrônica, dentre vários outros, mesmo aquela questão de abolir o curso noturno, tinha em vista também de poder reduzir, porque outro requisito era para reduzir as despesas. O país tinha que reduzir as despesas, tinha que alargar a base tributária. A forma de alargar a base tributária, infelizmente, os ministros que o Daniel Francisco Chapo foi buscar são, praticamente podemos chamar de sapateiros, porque não é possível fazer uma coisa daquela, sabendo de que a maior parte dos jovens hoje encontraram como alguma fonte nessas plataformas de moeda eletrônica. E agora, quando aplicam 10% do pouco rendimento que eles tinham, e sem explicar detalhadamente a eles, o que significa isso? E nós discutimos essa questão. Olha, essa questão de poder tentar alargar a tal base tributária, mexer com as plataformas digitais, isso aí vai criar um barulho. Porque os bancos, eles ainda não estão estendidos em todas as zonas do país. E agora foram pegar exatamente aquilo que o pobre usa para poder fazer as suas poupanças. Mas já estamos fora do nosso tema. Não é fora do nosso tema, estamos a fazer o balanço das decisões desse governo, que foi montado em 2025. Foi buscar pessoas. Como, olha, desculpa, um minuto só para fechar. Sim. Como é que o presidente Daniel Francisco Chapo, tendo visto as manifestações que ocorreram depois das eleições, e as pessoas diziam quais eram as suas inquietações: pobreza extrema, falta de comida, não há pão em casa. Isso foi perpetuado no governo anterior, nos governos anteriores. E ele, quando toma posse, dá manutenção a esse governo. O que significa isto? Você vai ver que aqueles que tomam decisões hoje são aqueles que provocaram tumultos em 2024, em 2025, 24 aliás, que a população estava a reclamar da fome. A própria Graça Machel começou a dizer: olha, nas manifestações houve infiltrados. Os meus meninos são aqueles que invadiram os armazéns, carregaram comida para casa. Mas os outros não são. O que significa isso? Fome. Não há ninguém que vai se deixar morrer. Então foi pegar exatamente esses que concepcionaram a fome para estar em redor
do presidente Daniel Francisco Chapo. Que mudança que se pretende aqui? Até que medida que nós vamos crer aquilo que diz de que fazer diferente para obter resultados diferentes? Não há como. Então, é exatamente esse é o cenário político que o país vive e que nós devemos ter. Mas para não monopolizar o tempo, a segunda parte vamos falar da questão econômica que estamos a ver. E aí vamos poder atacar o Banco de Moçambique, não é? A inhambanização do Banco de Moçambique, a inhambanização da PGR, entre várias coisas. Esses aspectos vamos poder falar à frente. Já estava a entrar exatamente nessa questão econômica e ouvimos muito bem. O Dr. Pangaia falou aqui praticamente de todos os órgãos funcionais do Estado. Falou da política, falou da economia, falou do setor financeiro, falou do setor social e praticamente fez uma radiografia daquilo que é a sua percepção deste primeiro ano de governação. Eu pergunto a si, Josemir, tendo em conta essas 27 viagens que nós tivemos do Presidente da República em busca de parcerias a nível internacional, ou seja, se nós olharmos para aquilo que foi o país depois da sua tomada de posse, havia necessidade de procurar parcerias para poder alavancar a economia, mas também garantir a própria confiança do Estado moçambicano. Disse muito bem o Dr. Pangaia que nós temos aqui uma Mozal que de facto está com um pé para fora do nosso país e era preciso trazer esses parceiros. E nesta ótica tivemos uma viagem do Presidente da República para os Estados Unidos da América, para Houston exatamente, onde de facto ficamos a saber que a ExxonMobil de facto vai instalar aquilo que é a sua plataforma de exploração ou de prospecção do gás na Zona Norte. Tivemos a retoma da própria Total e tivemos também a Eni a alastrar aquilo que é o seu campo de prospecção a nível da Zona Norte. Então, será que esta diplomacia ativa que nós assistimos nos últimos anos, tendo em conta esse número de viagens, foi suficiente para trazer estes resultados que nós, de facto, estamos expectantes que possam advir dessa viagem? E será que estaremos preparados ou vamos criar uma estrutura para poder receber isto se vier logo de uma vez para o Estado moçambicano? É complexo porque não é só uma questão de dinheiro. Se a pessoa faz um levantamento a dizer quantos fundos estrangeiros já entraram em Moçambique nos últimos 50 anos da independência, quantas ONGs estiveram a operar dentro do contexto moçambicano, não é? E se olha para todas as estruturas que existem, que compõem o Estado, que é o governo, que é o executivo, a parte judiciária, os tribunais, o legislativo, a Assembleia da República e todos os outros órgãos e ministérios. O presidente Chapo não é o primeiro presidente, não é o primeiro ministério. Fundir ministério não está aí. Falou muito de resultados. E é aí onde nós temos que começar. Por que é que não estamos a ter resultados? E se nós tivermos que ter uma base de comparação, dizer qual é um país que teve um percurso similar do percurso de Moçambique que tem, não é? E qual é o resultado que eles conseguiram ter? O exemplo mais claro é a Vietnã. Okay? Hoje a Vietnã é uma potência financeira. Até é um parceiro estratégico dos Estados Unidos em termos diplomáticos. Conseguiu atingir esse patamar. Exato. Por quê? Eles tiveram uma política de desenvolvimento, do OIMOI, não é? Mas o que eles conseguem fazer? Olhem para a Movitel. A Movitel entrou no mercado. Eles hoje são um dos grandes players do mercado. A nossa TMCell, que foi a primeira operadora de telefonia móvel, está de rastros. Por quê? E enquanto nós não vamos ao fundo de qual é o problema, quais são os problemas estruturais que nós temos, vamos estar a discutir sintomas e não falar da doença. A primeira doença é o nível econômico, que depois tem um resultado, o impacto sociopolítico,
e instabilidade política, é que nós temos um país que estruturalmente é falido. Que é a receita principal é o IVA. E um país modelo, um país econômico desenvolvido, a fonte de receita daquele governo é completamente diferente. Então, o nosso modelo de receita está invertido. Nós até hoje ainda falamos das 100 maiores empresas. No caso específico da Mosal que se levantou aqui, por que a Mosal é extremamente importante? A Mosal, dentro da análise da KPMG, das 100 maiores empresas, durante anos, a Mosal foi a maior empresa moçambicana que mais contribui em termos de divisa, que mais contribui em termos de pagamento de imposto, a Mosal. E hoje a Mosal já não existe. E o argumento que está-se a usar, dizer que a Mosal fechou por causa do preço de energia e nós temos que a hora baixa, produzimos energia, e quando eles selecionaram Moçambique, a Mosal vem da África do Sul. E a Mosal primeiro ia fazer o mesmo negócio na África do Sul. Foi convidada a entrar em Moçambique. E as pessoas que negociaram a entrada de Mosal ainda estão vivas, ainda existem. E um dos pontos fundamentais é que Moçambique tinha como vantagem competitiva o preço baixo da energia. Esse era o ponto principal de venda. Sim. E nós dizíamos, nós temos uma barragem, por isso energia não é problema. É aquilo que nós vendemos a Mosal. Se nós dizemos que eles estão a ser, como é que se diz, que eles estão a trabalhar, que têm lucros super fantásticos, super normal profits, não é? Diz em inglês. E eles estão a ser gananciosos, por isso que estão a fechar. Ninguém fecha uma fábrica que eles já acabaram de pagar a fábrica, já passaram 20 anos. Ninguém fecha uma fábrica que para o teu capex spend, você já recuperou o teu dinheiro, não é? É só lucro, não é? Manutenção, naturalmente, mas lucro, continuar a operar. Já tens mercado, já tens clientes, já tens produto. Ninguém fecha se você não está a tornar o negócio estruturalmente não ser profitable. Então, se não tens Mosal, se aquelas grandes empresas, indústrias e o setor privado, voltando para aquilo que foi o contexto histórico que o presidente Chapo herdou o país, foram acima de 50 mil empresas que fecharam. Prejuízo de 27 bilhões de meticais. E nós ainda não recuperamos esse dinheiro. Então, nós temos um buraco, não é? Certo. E nós, durante anos, temos um modelo de desenvolvimento econômico, socioeconômico, que chama de um welfare state. A maior parte do orçamento é educação e saúde. Esses dois setores que consomem acima de, acho que é Os 40% a setores 50%. sociais do Estado. 40% a 50% do nosso orçamento geral do Estado. Exato. E esses dois setores receberam um aumento do orçamento. Diminuiu-se 31% do orçamento do Ministério da Defesa. E está-se a recanalizar aonde? Na educação e na saúde. Entretanto, quais são as métricas para a educação, quais são as métricas para a saúde que existem em Moçambique? Nós temos educação de qualidade? Sim ou não? Será que nós, se tivéssemos uma parceria com Cuba na área da saúde, que é conhecido, e eles fazem as coisas com muito poucos recursos, mas são conhecidos no mundo como terem bons médicos, vamos lá focar acordos bilaterais, deixar essa coisa do globalismo, depender das Nações Unidas, FMI, começar a pegar o mundo como ela é e fazer acordos bilaterais com os países que nós precisamos e saber com clareza, eu se tenho uma embaixada naquele país, eu quero o que é daquele país. O que aquele país me dá a mim como benefício. Exato. E quais são os tipos de parcerias que nós temos que ter com países como a África do Sul. Por exemplo, para todos os efeitos, nós devemos ter um trade surplus com a África do Sul. Isto quer dizer o quê? Nós devemos estar a exportar mais para a África do Sul do que nós estamos a importar da África do Sul. É o que devia estar a acontecer. As fábricas sul-africanas deviam vir para Moçambique porque tem mão de obra barata, tem energia barata, produzir aqui e exportar para a África do Sul. Como é o caso concreto do México e dos Estados Unidos. Quem está a fazer confusão é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente de México. A economia de México está a crescer. Por quê? Porque eles têm um maior mercado ao lado. Sim. No caso de Moçambique, África do Sul, para quem não saiba, é a maior economia ao nível do continente africano.
Há quem pode dizer Nigéria também, mas África do Sul por causa do GDP per capita, não é? Então o poder de compra que existe na África do Sul, não é? Lá tem apartheid, tem os farmeiros que estão a ser expulsos, tal. Nós podemos ser o mercado principal que está a dizer, entra aqui, o que tu precisas? Ah, vocês só falam português. Ok, vamos pôr essa brincadeira a ser bilateral. Português e inglês, prontos. What else? Vamos dinamizar. Então, dizer que nós vamos resolver um problema estrutural, que o problema é, nós estamos a importar mais, para uma importação, nós queremos dólares, queremos rands, queremos euros, não se quer metical, não se faz nenhuma importação no metical. Esse é o teu primeiro problema. Segundo, estás a continuar a investir mais em área social, educação e saúde. Ok, qual é a produção que tens da educação? Qual é a produção que tens da saúde? Hoje existe já a inteligência artificial. E aquilo que já é conhecido todo mundo, quando falam-se como melhorar a governança, fala-se de governo eletrônico, é aí onde entra a inteligência artificial, não é? Fala-se Public Sector Revenue Management, que é a gestão de finanças públicas. Certo. Esse staff comum. O que está a falhar? Nós temos isso, temos as políticas. As políticas temos, as leis temos. A execução, mais uma vez, e um grande problema de execução, qual é o problema que as pessoas não estão aqui a analisar? Tens o mesmo partido no poder há mais de 50 anos. Ok. De 10 em 10 anos, há um novo presidente. Novo presidente entra com um novo elenco de ministros. Entretanto, não existe uma colaboração histórica. Que o novo ministro, quando entra, só está a fazer continuação e está a melhorar. E estamos a continuar a ir para frente. Não é isso que acontece. As pessoas pensam que não houve mudança de poder. Já houve mudança de poder várias vezes. Porque quando entra um novo presidente, queima tudo do outro. Não resta nada. Então, em outras palavras, está a assumir aqui que a questão da memória institucional não é, de facto, aproveitada por outras lideranças que assumem o poder, e isto compromete aquilo que é a base da tomada de decisões das novas lideranças, porque não consultam, ou seja, não usam a máxima da história, que é estudar o passado para compreender o presente e perspectivar o futuro. Há esta necessidade. Pior ainda, tratam aqueles da antiga governação como se fossem da oposição. As pessoas pensam que a oposição só é fora. Mentira, a primeira oposição que existe é dentro da própria FILIM. Então, qual é a sugestão para podermos sair de um problema de caráter estrutural, como bem menciona? Mudanças estruturais, planos de sucessão. Então tem duas áreas. Um é estrutural. Exato. Outro tem a ver com a parte de gestão de capital humano. Recurso humano é uma coisa. Recurso humano falou dos agentes do empresa, aquilo é recurso humano. Eu vou te usar, não é? És um recurso natural. Vou te usar até dar cabo de ti, depois eu deito embora. Exato. Vem o outro substituir. Por quê? Porque aquilo que você faz não é muito complicado. Você não quer, deixa lá, eu vou arranjar uma mamana que vai querer. Está bem, não é? É o ausente do agente do empresa. Mas capital humano, atenção, sim, são os cérebros que nós temos. Sabemos usar, são os networks, os links. As pessoas pensam que o valor de uma avó Graça é apenas o que ela fala. Não, aquela senhora é uma potência. Ela é uma potência. É uma pessoa que tem uma relação direta com Bill Gates, que foi um dos homens mais ricos do mundo. Que vai no YouTube, você vê ela. A avó Graça estava lá. Esteve casada. Ela tem acessos, tem uma rede, só ela. E por que está-se a descartar uma vantagem desse? Um capital desse? Não é só a avó Graça. Ele, o presidente Chissano, o presidente Guebuza também. Também são pessoas que têm redes, têm networks. E muitas das vezes o que acontece? O novo governo fica aí banhar na maionese, como se diz, né? Com um problema que os outros já entendem. E se for possível, e é aí onde eu volto a essa questão do, ok, o que podes fazer? Usa lá um Conselho do Estado. Por quê? Porque o Conselho do Estado não está dentro de um controle histórico
como é o caso do Partido Frelimo, com as tradições e tal. Aí é complicado. Aí, se você quer ver o desenvolvimento, você tem que esperar, infelizmente, as pessoas falar com Jesus. Aí vai haver desenvolvimento. Porque o desenvolvimento não é a política que está a mudar, é a pessoa que está a mudar. E se quer ser progressivo, tem que estar rodeado por pessoas progressivas. Pessoas competentes, não é? Progressivas. Vamos juntos. Que sabem distinguir entre o que é um problema político e o que é um problema técnico. A criação dos secretários de Estado a nível dos ministérios. Qual é o objetivo? O objetivo tem que ser para trazer o profissionalismo dentro do Ministério. Então, uma das coisas é, sim senhor, ele assinou os contratos promessas com o ministro, mas quais são as ferramentas de gestão que o ministro tem? Os despachos, como é que o ministro vai gerir tanto papel? E quem já foi para o gabinete do ministro chegar, ver o tempo do handover, do um ministro sai, entra um novo ministro, você fica só a banhar só com os dossiês. Então, o que não existe? Não existe uma estrutura que permite a separação técnica da gestão da função pública. Eu falo da palavra gestão, não falo da palavra política. Então está a sugerir aqui que devíamos ter uma tecnicidade ou uma tecnocracia a nível da administração pública em Moçambique. E eu questiono como, de facto, efetivar isso num ambiente onde a população, ou o Estado no geral, tem um pensamento capitalista, mas tem ações do mercado socialista. Bom, é aí onde, primeiro, é a figura do chefe de Estado. Não é uma batalha que não tens como. Porque é uma batalha que, de um lado, é um problema político. Quando estás na Frelimo, eles ainda, socialismo irá triunfar. Ainda se canta isso, não é? Segundo, qual é o percurso para ser ministro? Qual é o percurso para ser secretário de Estado? O que você precisa ter? Como é que eu estou a gerir as minhas empresas públicas? Como é possível alguém vem de fora, num país que você é que faz as regras do país, as regras do jogo, se tu é Moçambique, não é? E você não consegue fazer regras que beneficiam a tua empresa pública. Mas China faz. As maiores empresas na China são chinesas, pertencem ao Estado. State Champions, capitalismo do Estado. Então, como é que você pega nisso e adapta na realidade e contexto moçambicano? Olha, eu acho o grande problema que nós estamos a ter no país é a questão da falta da cidadania. Exato. O sentido de cidadania. O sentido de pertença a este país como sua própria cama. É isto que está a faltar. As pessoas estão a trabalhar como sendo missionárias. E que não é possível as decisões que se tomam, que elas mesmas possam aceitar que isso sirva para desenvolver o país. Veja, quando eu falo dessa questão do meu descontentamento com o Conselho de Ministros, veja os últimos decretos que eles andaram a tirar, todos eles contestados. Cada decreto que tiram constitui algo para toda a sociedade reclamar. Tivemos o decreto que o Ministério da Educação tentou tirar sobre a abolição do curso noturno. Viu o que aconteceu na sociedade. Agora, tivemos essa questão do decreto sobre restrição de importação de cereais. Mais um barulho que está a provocar na sociedade. Tivemos esse decreto sobre a taxação das redes eletrônicas. Houve igualmente tanto barulho. Então, quer dizer, que esse Conselho de Ministros hoje, cada decreto que tira é só para poder incomodar a sociedade. Mas será que eles não analisam primeiro sobre esses decretos que vergonhosamente o Ministério da Educação vem recuar sobre a abolição do curso noturno, contando histórias ali assim? E é nesse contexto mesmo que eu chamo de que esse Conselho de Ministros que temos hoje é inútil. E pior que ali, naqueles ministérios onde tem um novo ministro, o antigo ministro desse ministério está ao lado do presidente a aconselhar a ele. Qual é
o poder que esse ministro vai ter, um novo ministro que se diz novo nesse ministério. É extremamente pífio isso. Então, nós estamos aqui perante uma situação em que não há sentido de cidadania, não há sentido de pertença. Veja, por exemplo, não se pode aplaudir os investimentos que os Estados Unidos estão a trazer em Moçambique. Estados Unidos não trouxeram ao acaso. O gás está em último plano para os Estados Unidos. Veja só que, dentre todo o investimento que fizeram, colocaram em bold o corredor de Nacala. Por que corredor de Nacala? Querem base aérea de Nacala, que desde sempre quiseram tomar a base aérea de Nacala para ser o olheiro de África. Uma situação que foi contestada na altura com Muammar Gaddafi, até chegou a Maputo para poder conversar com o governo para não aceitar entregar a base de Nacala. E isso acabou custando caro pelo governante na altura. Então, não é por acaso. Eles querem base aérea de Nacala. E eu só espero que, para eles poderem ceder aqueles recursos todos, provavelmente o governo já abriu a mão para poder entregar a base aérea de Nacala. Mas se isso fizer, Moçambique vai ser um grande culpado de todas as maldades que vai acontecer em África. Porque depois de terem sido expulsos no Níger, onde eles tinham uma base maior em África, quando foram expulsos, agora estão à procura de outro ponto de África para poder instalar o seu olho. Pese embora até tenha um olho que entregaram as 4 estações. Exato. Qual foi a decisão do governo de entregar 4 estações em zona tão estratégica de Maputo e de Moçambique no geral, para poder instalar aquela mega embaixada ali? Então, é esse contexto que os investimentos americanos não aparecem por aparecer. E nesse caso estamos a entregar a soberania de África. Exato. Eu só espero. Então, só para poder um momento só para eu conseguir aqui criar uma relação dos dois pensamentos. É um pensamento interessante que o Dr. Pangaia traz aqui, que é de facto a atenção que Moçambique deve ter nas suas relações bilaterais ou multilaterais, sob o ponto de vista de colocar em causa a soberania do Estado moçambicano. Por outra, o Josemir traz aqui vários elementos no sentido tecnocrata que, se calhar, trazem uma espécie de problematização daquilo que é a funcionalidade da função pública ou as deficiências dessa função pública. Mas eu gostava de trazer aqui elementos que pudessem nos fazer perceber como tomar uma decisão e não ser contestada num clima de polarização política como Moçambique se encontra na atualidade, onde há um extremismo exacerbado sob o ponto de vista de escolhas políticas e há um populismo também sob o ponto de vista daquilo que são os discursos políticos que nós temos ouvido na praça. É pôr comida no prato para todos, independentemente da cor partidária. Essa questão das comidas terem bandeiras, de oportunidades terem bandeiras. E, inclusivamente, agora temos a tribalização de oportunidades. Mas espera aí. Então, deixe-me lá terminar. Só queria colocar essa questão. Não há como evitar essas confrontações. Sim. Enquanto não tivermos comida no prato. Quando existir a fome, todos nós vamos nos bater. Não haverá ninguém que vai poder manter-se de pé. Por que este governo não aposta na produção de comida? A agricultura está onde? Para manter comida no prato. Estão aí todo momento a falar de coisas que sei lá o quê, mas o maior problema aqui é fome, Mulungu. A fome está a matar. Mas... E não haverá ninguém. As pessoas vão falando disso, tentando encontrar essas frições que está a reportar aqui. As frições que está a encontrar aqui, o grande problema é fome. No dia em que as pessoas tiverem oportunidades iguais de conseguirem trazer o prato na mesa, havemos de ter, mas não será nesse volume que nós estamos a ter. Mas, Dr. Pangaia, como é que fica a questão da polarização política? A polarização política aparece como forma de aceder o pão. Experimente lá o governo da Frelimo,
nomear ministros também que estão fora do Partido Frelimo, a tratar de forma igual a todos os moçambicanos, independentemente da cor partidária. Há de ver que não haverá tanta partidarização assim. As pessoas vão se juntar num determinado grupo, num determinado partido, para ver se também consegue alguns assentos no parlamento e assim tem algum pão. Mas se todos tivessem mesmas oportunidades, ninguém ia lutar para ir no partido X, partido Y. Porque agora, só aquele que estiver num determinado partido, ou partido no poder, por exemplo, esse aí tem a oportunidade de entrar no Banco de Moçambique, como está a acontecer, o que estamos a ver hoje. O Banco de Moçambique foi entregue a Inhambane, Zandamela está lá, Inhambane, o Gove de Inhambane, primeira-ministra Inhambane. Estamos isso aí, o que significa isso? As pessoas vão, até agora, vão procurar mudar de naturalidade. Para ser de Inhambane e conseguir ter acesso a esses lugares. Não é? Veja a PGR, igualmente. O Procurador-Geral da República de Inhambane. Estamos com pouco tempo. Não, só para terminar. Ficamos com pouco tempo mesmo. Ficamos com pouco tempo mesmo. Josemir, concorda com essa ideia de que para acabarmos com a polarização política é preciso mesmo colocar o pão no prato do cidadão? Sim. Ou é preciso mesmo fazer mais? E como é que olha essa questão de todas as decisões do Conselho de Ministros estarem num processo sempre de contestação, principalmente nas redes sociais, a nível do Estado moçambicano? Como é que se articula isso? O governo não cria emprego. O governo cria um ambiente de paz, estabilidade, ok? Desenvolvimento, investimento econômico do setor privado para o setor privado criar emprego. Atenção, é a primeira questão. Segunda questão, nós temos que parar o problema chamam de free rider problem em economia, de que todo mundo quer tudo, mahala. Eu quero tudo, vou vindicar os meus direitos, tal, sociais, saúde, educação, é o meu direito. Mas ninguém quer contar com as suas obrigações. Quais são as obrigações? Paga imposto. 10% você não quer pagar de imposto. Mas ok, a maioria qual é? As empresas estão a fechar. O resto nós andamos a queimar. Quem queimou? São os mesmos que hoje estão a reclamar os impostos. Não foi a classe média alta que estava aí a queimar e a destruir. Então, nós estamos com um problema que você não tem como, porque criaste um ambiente de dizer que eu quero, o governo tem que me dar. É o próprio presidente John F. Kennedy que ele falou, não pergunta o que o teu governo pode fazer para ti. Pergunta o que você pode fazer para o teu governo. Então, se não existe essa mudança de paradigma, e para isso você tem que fazer o quê? Infelizmente, o inverso daquilo que está a acontecer. Você tem que ir na área de defesa, pegar esses jovens todos, manda para a área de defesa, faz formação tropa. Por quê? Aí ele vai sair com uma educação que ele em casa não tem. Por que é importante essa parte da educação básica? O que aconteceu? E isto não é só Moçambique, aconteceu em todo o mundo. Houve uma liberalização sexual. As pessoas, as mães fazem filhos, aqueles filhos não têm pais, não são ensinados a trabalhar. Então, quando vai, ele não tem qualidade. Mas mão de obra moçambicana já foi exportada. Mão de obra moçambicana esteve nas minas sul-africanas. Acima de 50 mil moçambicanos esteve. Segundo, no assunto das empresas do Estado. Uma empresa, sim, o objetivo de uma empresa tem que dar dinheiro. Atenção. Vamos lá parar da parte da politicice de uma empresa do Estado. 51% daquela empresa tem que estar na Bolsa de Valores, que pertence ao Estado, tem o IGEP, não tem problema. Os 49% é aí onde entra o setor privado, um parceiro que vai fazer gestão. E vamos saber separar e fazer segregação entre o que eu preciso. Eu preciso de um bom gestor. Um bom gestor não é um bom político, que sabe mafiar aqui, sabe mafiar aí. Não, separa os assuntos. Ele olha para os números, ele é operacional, está a gerir o negócio. Acabou. Um bom gestor não tem que ir à comissão política prestar contas. Não tem que ir ao ministério prestar contas. Não. Então ele não está a fazer negócio. E é aquilo que acontece. Quantos chefes você tem? Responda o que é o ministro de tutela. Mas o que? Mas depois o membro da comissão política, é camarada-chefe.
Depois mais o quê? Depois mais o presidente. Depois mais quem? Mais o primeiro-ministro. Depois mais quem? Depois... E o JEP. 5 áreas diferentes. E o JEP não me agrega valor nenhum. Por quê? Normalmente, se você é o dono de uma empresa, você é um fundo de investimento. Fundo de pensão, tal. Olha para o modelo sul-africano, Public Investment Corporation. É o fundo dos funcionários do Estado, fundo de pensão, como é o caso da Ucrânia. E eles têm capital. E como eles têm capital, eles fazem um investimento, estão a pôr dinheiro, cash money. E nós não temos isso. E como nós não temos isso, a única coisa que nós fazemos, trazemos um gestor. E esse gestor não pode ser gestor, tem que ser um político gestor. Não existe político gestor. Existe gestor. E nós deixamos de produzir e gerir. E atenção, se eu estou a gerir um negócio, eu vou gerir um negócio. Se eu tenho que te mandar embora, eu vou te mandar embora. Não é, não posso mandar embora, por quê? Porque aquele é da célula do partido, que está... Come on, guys. Então, por mais que tenhas uma vantagem dentro do teu próprio mercado, você não consegue competir. Terceiro, você tem que criar políticas que te favorecem. Diz lá, empresa do Estado paga 15% de taxa de imposto. Só. Por quê? É tua empresa. Você dinheiro não tem. Você tem que subsidiar de alguma forma. Então subsidia com as políticas. Dá incentivos. 15%, 2,5%, mas regra número 1 tem que estar na Bolsa de Valores. Acabou. Exato. Então está a propor aqui uma ideia de que deve-se eliminar em boa parte o racional legal ou a burocracia em Moçambique, porque isto atrapalha o ambiente de negócio e, de facto, cria aqui um embaraço no final do dia no processo de tomada de decisão. A par do Dr. Pangaia, que traz aqui uma percepção sobre o ambiente econômico do país, numa vertente em que, de facto, ele advoga que o setor social, neste caso a parte da educação, está sendo muito prejudicada, falando na questão da qualidade e quantidade, ou seja, parece que não há uma proporcionalidade. Estamos a perceber que, de acordo com os números, a qualidade não acompanha a quantidade. Temos mais pessoas, sob o ponto de vista estatístico, formadas, mas sob o ponto de vista de execução, estas pessoas não correspondem. Então, é mais ou menos por aí que, se calhar, esta questão social... Há um skills mismatch. Skills mismatch quer dizer o quê? Aquilo que você está produzindo na tua universidade, o mercado não precisa. Letras é o que domina. Nós damos aos nossos estudantes uma opção, ou fazes números, ciências ou letras. Eles estão a entrar no mundo das letras. O mundo das letras, grande parte, a inteligência artificial está a eliminar esses empregos. Eles não têm futuro. Primeiro. Segundo, eles não são treinados para resolver problemas. Estão treinados para dar filosofias. Exato. E o setor privado, você quando tem um problema, é um problema operacional. E aquilo que está a acontecer, olha para o país que tem o maior orçamento da educação do mundo. É os Estados Unidos, não há ninguém. Acima de 300 bilhões de dólares. Eles não são número 1 em todas as categorias da educação. Muito pelo contrário, eles têm uma crise de educação. Como é que eles estão a resolver o problema da crise da educação? Usando a inteligência artificial. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fez um acordo agora com Elon Musk. Olha, neste acordo eu quero usar a tua inteligência artificial, a Grok, para ensinar os meus alunos. Ok? Isso. São 3 níveis. É o aluno, é o professor e esses são os pais do aluno. São esses 3 níveis. E, infelizmente, nós não estamos a mudar isso. Nós estamos a ir para frente. Exato. E nós estamos a preparar a nossa juventude. Exato. Vamos ser justos com o tempo. Vamos dar mais 2 minutos ao Dr. Pangaia para fazer as suas últimas considerações, visto que o nosso programa aproxima-se, de facto, do fim. Sim, praticamente 2025 foi um ano de arrumar o governo e nada aqui de relevo podemos destacar no concernente ao desempenho. Mas, pelos vistos, 2026 iniciou com as inundações, provavelmente teremos um outro ano deficitário em termos de desempenho. Daniel Francisco Chapo, nos 5 anos que tem para governar, provavelmente vai ter muitas dificuldades
para poder mostrar o seu performance, sobretudo por ter herdado todos os membros, a maior parte do governo anterior para essa época. E dizer o seguinte, colega, as destruições que houveram, foi o Estado que fez as destruições, não foram as pessoas. O Estado promoveu destruições, ao deixar as pessoas com fome, e as pessoas rebelaram-se para poder ter comida. E é nesse contexto que, nesse momento, tudo o que aconteceu como manifestações foram promovidas, financiadas pelo Estado. Se o Estado não quisesse que a sociedade não saísse à rua, deveria ter colocado comida no prato. Deveria ter atendido às preocupações que dia após dia foram colocadas ao governo, e o governo fez de surdo. E as pessoas em nenhum momento poderiam morrer em casa de fome. É a razão pela qual eu defendo que as manifestações foram proporcionadas, foram promovidas pelo governo. E até agora, o governo continua ainda a promover manifestações, pelo fato de não poder responder pontualmente às inquietações da população. Não pode em nenhum momento ocorrer um cenário e o governo manter-se em silêncio. Como ponto final, isso eu queria deixar. Temos esse cenário agora das inundações. O governo está em silêncio quando aparecem reclamações de não receber comida daquele partido. E o governo não vem reagir a essa informação. Por que não está a receber comida deste mais daquele? Ou porque está em silêncio. As pessoas estão neste momento a semear raiva com o governo pelo fato de saber, olha, nós estamos a voltar com a nossa comida. A MDM disse isso. Estamos a voltar com a comida porque INGD não quis receber a nossa comida. A população começa a reclamar. Então, manifestações foram promovidas e estão sendo promovidas pelo governo moçambicano. No dia em que não quiser manifestações, vai desenhar políticas consentâneas para poder resolver o problema da insegurança alimentar no nosso país. Muito bem. De facto, não temos mais tempo. O debate estava muito interessante e eu creio que o telespectador debruçou-se sobre esta relação de ideias entre o Dr. Pangaia e o Josemir, de recordar que, de facto, o novo governo tem cerca de um ano, criou uma base que, de facto, nós estamos aqui para testemunhar se esta base vai produzir alguma coisa nesses anos que restam desta governação do presidente Chapo e sua equipe. Ficamos por aqui e voltamos na próxima com mais temas aqui no seu canal de eleição.